uma pequena introdução de 2 aulas introdutórias de um programa que vai ser essencial para a carreira de vocês, que é o AutoCAD. Aqui nós estamos diante de uma tela do Mac, né, mas ele serve também para o Windows, para o Linux, etc. O icon que representa o AutoCAD, nós estamos aqui, eu baixei a versão educacional, conforme nós instruímos vocês nas aulas anteriores, para baixar do site da Autodesk. É o AutoCAD 2021, que tem uma interface muito diferente, às vezes, de muitos tutoriais e aulas mesmo de alguns professores aqui da representação gráfica que vão estar colocando aqui para a gente. Também vão estar complementando essas aulas que serão dadas, serão apenas 2, né, sobre a introdução. Então ele tem esse símbolozinho, você pode clicar nele e ele leva um tempo para carregar. Bom, o que nós podemos começar a falar sobre o AutoCAD, né? Primeiro nós vamos falar sobre CAD, que é uma tecnologia. Enquanto o programa está abrindo, nós vamos selecionar aqui um arquivo novo qualquer, tá? Eu estou abrindo aqui esse CAD DWT. Ele abre uma janela querendo que você colabore com ele sobre datas que são coletadas e use para sempre estar melhorando as versões do programa. Você só dá OK aqui e ele abre essa tela aqui para a gente que nós vamos trabalhar. É uma tela bidimensional. Mas antes vamos falar um pouquinho aqui sobre o AutoCAD. O AutoCAD vem originalmente da palavra, conforme eu disse, CAD, que significa Computer Aided Design, né? Desenho apoiado ou assistido por computador. Uma tecnologia que nasceu basicamente na década de 70. Já havia alguns requisitos dela na década de 60, no final, e ela foi usada pela engenharia mecânica e depois muito utilizada pela engenharia cartográfica e depois por todas as engenharias de modo geral. Na engenharia cartográfica, ela concorria também com um programa excelente de CAD chamado MicroStation, da plataforma do fabricante Bentley, que também é um programa muito bom, que era usado em mapeamentos de forma geral. Então, o CAD é um programa de desenho de extrema precisão. Ele permite desenhos na casa de nanômetros até milhares e milhares de quilômetros, em qualquer escala, com uma precisão muito grande. Ele usa, basicamente, na sua estrutura de dados vetoriais, né? Linhas, círculos, que você pode botar retângulos, formas geométricas, pontos, vetores, que tem uma formulação matemática relativamente simples e que geram dados de um espaço muito pequeno. Ele pode, eventualmente, também trabalhar com raster, que são imagens, mas não é o forte do AutoCAD em que nós estamos trabalhando, que nós vamos ver aqui. E os dados de imagens sempre ocupam grande quantidade de espaço. Então, a atualização do AutoCAD, em termos de tela, de seu desenho, ela é muito rápida porque os dados de desenho, feito com essa estrutura de dado vetorial, permite uma atualização bem rápida. Então, nós estamos diante aqui dessa tela, e nós temos aqui na parte da esquerda as ferramentas de desenho, as mais diversas possíveis. Nós vamos abordar apenas algumas, né? Na direita nós temos a informação sobre o seu desenho, como a cor do desenho, em que nível que ele está sendo representado, tipo de linha, escalas, estilo de texto e outras informações que estão presentes no programa. Ele permite desenhar também, ele permite colocar texto, ele permite fazer todo um sistema de cotagem. Nós vamos ter ainda uma aula de cotagem, que é muito importante para qualquer planta de engenharia. Permite que você coloque tabelas, coloque dados paramétricos, que também poderão ser usados nos programas de BIM. E aqui na parte de cima da tela, tá, nós temos basicamente aqui a manipulação, gravação, impressão, zoom para frente, para trás, e alguns comandos básicos de manipulação de tela, como girar o modelo,
passar a mão no modelo, etc. Aqui ele está mostrando para a gente que o desenho que nós estamos fazendo é um desenho bidimensional. Ele pode ser feito em 2D e 3D. Nós vamos estar tratando apenas hoje da aula em 2D, as duas aulas são em 2D, é apenas uma introdução. E que mais? Outra informação, ele está dizendo que esse desenho será mostrado em wireframe, quer dizer, seria fios de arame, quer dizer, apenas as linhas, quer dizer, não vai ter uma cobertura que a gente chama de síntese da imagem, ou renderização da imagem do desenho, que eu vou mostrar depois, mais adiante, que já estavam presentes naqueles vídeos que nós estamos vendo aí sobre os sólidos que foram feitos. Aqui ele mostra para a gente a posição que nós podemos ver para as diversas vistas. Nós temos as mesmas vistas presentes que nós estamos trabalhando em desenho técnico. Aqui ele está mostrando para a gente a vista de topo. Podemos ter outras vistas, como uma vista lateral direita, com uma vista do fundo. Basta clicar nesses comandos guias. Vista lateral da esquerda. Eu estou clicando em um de cada vez apenas para vocês verem. Outra vez a vista de fundo, a vista traseira e novamente para a vista de topo. Agora ele está mostrando a vista em outra direção. Ele está mostrando para a gente aqui o eixo Y indo para a direita e o eixo. Então, eu vou fazer aqui alguns desenhos, vamos começar a falar. Vou mostrar basicamente alguns comandos bem básicos, muito básicos de desenho. Tá? Você pode desenhar usando os iconzinhos aqui. Aqui nós temos a parte de Ashura, chamada de hatch, que eu não vou utilizar. Eu vou clicar aqui encolhendo ela. E aí vamos deixar a parte do bloco um pouquinho mais adiante para falar. E vamos deixar a parte de modificar desenho aberta em alguma coisa. A parte de texto nós não vamos, então eu vou encolher. A parte de cotagem eu vou encolher. A parte aqui do líder eu vou encolher. Tabelas vou encolher. E parametrização encolher para tornar mais simples aqui a nossa tela. Então eu vou fazer desenhos básicos apenas para você entender. Você tem várias maneiras de dizer. Ou você clica diretamente no comando, ou você digita o comando aqui embaixo. Tá? Por exemplo, o comando line, que linha simples, eu clico nele. E eu posso vir aqui, ó, especificar o primeiro ponto. Eu posso vir pela coordenada dele. Dou 0,0 e dou um Enter. Ele já começou para a origem aqui. Ele mostra uma coordenada que você pode fazer tanto como polar, entrando com uma distância e ângulo, ou especificando um próximo ponto. Então, por exemplo, a base de incrementos. Ele está mostrando aqui para a gente, ele sempre mostra essas informações aqui penduradas no mouse, que ele está no ângulo de 90 graus. Então, eu estou garantindo que eu estou seguindo esse eixo Y. E lembre-se, esses eixos que nós estamos usando aqui não são os eixos de desenho técnico, apenas estou mostrando os comandos para vocês. Ele tem aqui 0,662,58 unidades de comprimento. Posso usar uma unidade de comprimento que eu quiser, basta para isso especificar nos parâmetros dele. Também nós não vamos estar vendo agora sobre isso. Mas vamos botar aqui, se ele tem essa distância, apenas para facilitar. Vamos escolher uma direção qualquer, eu vou dar um data point. Data point é esse clique que dá um mouse. E tracei aqui uma linha qualquer. Certo? Com 2 cliques, no meu caso aqui, eu aperto com 2 cliques no mouse do Mac, mas você pode ser o botão direito do seu Mac e você dá um Enter e pronto, o desenho da linha está feito. Tá? Fizemos uma linha aqui qualquer. Agora eu vou fazer para um círculo. Venho aqui, eu poderia definir o diâmetro do raio. Ó, ele manda especificar o centro. E aqui eu posso dar um valor para um raio ou dar o data point em qualquer local que eu queira. Então, tá aqui o círculo. Eu posso fazer um outro tipo de linha que é muito usado para qualquer tipo de modelagem que você faça, principalmente em terceira dimensão, que são as polylines. Qual a diferença da line para polyline? Aqui está um do lado do outro. É que a polyline, a melhor maneira de explicar é mostrar para vocês isso.
Eu cliquei aqui na Polyline e fiz uma linha qualquer. Estou dando data point, qualquer direção. Botão direito do mouse, dou um Enter, tá aqui as duas linhas se encontrando. Qual a diferença de uma para outra? Olha só, quando eu clico numa linha, nessa primeira linha do segmento, dou uma clicada com o mouse em cima dela, ela seleciona a linha. A maneira que o AutoCAD seleciona é colocando, iluminando, que a gente chama o objeto, e colocando esses três retângulos azuis. Se eu vim aqui dar um delete, ele deleta aquela linha que eu fiz. Por quê? Porque ela estava selecionada. Se eu quiser que ela volte, eu uso aquele comando Z, o Ctrl Z, que a gente já conhece tanto, e a linha volta. Aqui está esses comandos aqui, ó. Tanto o Ctrl Z como o Ctrl Y, que seria o redo, né? Voltar ao que tinha sido feito antes. Vamos ver aqui então alguns comandos de tela. O comando PAN é você clica nele, aparece essa mãozinha, ó, você dá uma clicada com o seu mouse e você pode se deslocar a tela para várias direções. O comando órbita é um comando que nós vamos ver depois, que nós mostramos nos vídeos anteriores, quando nós modelamos os sólidos em 3D, né? Ele vai permitir girar a tela em 3D, mas isso funciona mais quando a gente está trabalhando em 3D. Temos aqui o comando Zoom por janela. O que seria isso? É você vir aqui, ó, com o comando. Aí eu quero ver uma ampliação desse vértice aqui. Ó. Repare, eu fiz uma janelinha com o mouse e ele amplia aquela janela para mim. Se eu clicar duas vezes com o mouse, ele aparece aqui o comando Zoom e aparece o zoom dinâmico, né? Que eu posso, ó, levando o mouse para um lado para o outro, encolher ou ampliar. Se eu clicar novamente com o mouse, ele vai mostrar três tipos de zoom aqui para mim. O zoom original do desenho que eu estava, o zoom da janela e o zoom extend, que é muito útil. O que é? Você pegar o seu desenho e colocá-lo ajustado na sua tela. Olha aqui como é que ficaria. Certo? Muito bom. Então, tá aqui. Então, reparem, voltando aqui à nossa seleção. Sempre que você quiser sair de um comando do AutoCAD, aperta a tecla ESC, que ele volta para o comando original. Então aqui, ó, cliquei aqui, ó como com o mouse mostra, ele ilumina. Se eu clicar mais uma vez, ele vai botar aqueles três retângulos aqui para mim. Cliquei na outra linha, e assim por diante. Eu vou selecionando em sequência. Se eu der um del, ele vai deletar tudo. Se eu quiser manipular, ele também vai manipular aquilo que eu selecionei, que eu vou falar um pouco mais adiante. Então, vou dar um ESC agora para sair. E vou clicar agora na polilinha. Repare, a polilinha não é a diferença para a linha, que a linha são para o segmento. Em cada lugar que eu dei um zoom, que eu dei um clique, para fazer uma linha, ele cria um elemento, um segmento de reta. Aqui não. Do início ao final é uma única linha. Repare a diferença para a polilinha. Se eu apertar Delete, acabou. Não é? Então, está aí a principal diferença entre os dois. Então, vou dar o Ctrl Z para voltar à polilinha. Vamos ver mais outras figuras geométricas aqui, padrão. Nós temos aqui o retângulo. No caso, eu estou criando o retângulo. Um retângulo foi criado. Outras opções. Eu tenho aqui a elipse. Especificando o centro da elipse, o eixo maior e o eixo menor. Ó, conforme eu giro com o mouse, ele vai traçando para mim a elipse. O que mais que nós temos aqui de comando? Porque cada versão, eles vão mudando a posição desses icons, né? Então, você está acostumado com um determinado ano, aí vem o outro com um design totalmente diferente da interface. Arco. Arco. Está aqui o arco por 3 pontos. Cliquei no segundo desenho, defini o terceiro ponto, aqui está um arco. Ok? Muito bem. Deixa eu ver o que nós temos mais aqui de comandos. A spline, que é uma linha que basicamente
Ela veio da engenharia naval para traçar as quilhas de navio. É uma linha que tem uma resolução matemática um pouco mais complexa e é muito usada em 3D para fazer revolução de sólidos. Então aqui, ó, eu vou desenhando ela. É uma linha curva que precisa de pontos de apoio auxiliares. Então, tá aí a spline. Então, fizemos esses vários desenhos aqui, certo? Ainda tem mais um aqui. Eu posso, digamos, digitar um comando chamado, ou você pode escolher aqui pelo icon, junto com o do retângulo, ou você pode, vamos chamar ele aqui, o comando polygon, tá vendo? O primeiro aqui, ó, da frente. Cliquei polígono, primeiro, aí repare, o tempo todo ele vai te fazendo perguntas para você aqui no comando de linhas. Ele, ó, entre com o número de lados, a minha versão está em inglês, né? O default que aparece entre duas chavinhas, ele está mostrando aqui 4 lados. Eu quero que seja um pentágono, então eu vou digitar 5 e dar um Enter. Então eu venho aqui, ó, definir o centro do polígono. Eu vou fazer um polígono aqui, ó, nesse cantinho aqui da nossa tela. Entre com a seguinte opção, olha, ó, ele está dizendo aqui no modo, ele é inscrito a um círculo ou ele é circunscrito? O valor default dele é o i de inscrito, aparece aqui embaixo. Ó. Então eu só dou um Enter e agora defino o raio do polígono, está aí o nosso pentágono. Ok? Então aqui a gente deu quase uma panorâmica sobre os comandos das primitivas, né, que a gente chama as primitivas geométricas, que permitem, você pode ampliar, aqui no meu caso, com o próprio dedão sobre o trackpad, ou você pode usar o seu botão do meio do mouse para ampliar e encolher o seu desenho. Então, eu queria mostrar agora para vocês, aqui embaixo nós temos algumas travas, tá? Que a gente chama, que são muito importantes. Uma é a trava de display, grid display, onde ele vai botar uma grade na tela e o seu desenho vai ser rigorosamente feito no display. Outra é por snap, que é, se a gente pudesse traduzir, seria botão tentativa. A outra seria a trava de orto, né? Modo de ortogonal, quer dizer, você consegue fazer linhas de 90 graus. Pois bem, agora vamos ver alguns comandos de manipulação aqui. O comando, vamos ver aqui o comando de mover objetos, que é essa cruz de 4 setas aqui. Vamos clicar nela. Por exemplo, eu quero mover esse círculo para um local qualquer da tela. Então, a primeira pergunta, selecione o objeto. Eu vou e clico em cima do objeto. Ele ilumina. É esse objeto? Quando ele ilumina é como se você estivesse perguntando. É esse objeto que você quer? Sim. Seleciono. E, ó, selecionado eu posso dar um Enter. E especifique agora a partir de que ponto base. Eu quero aqui do centro. Ó, então ele já vem pendurado aqui no meu mouse. Vamos colocar ele aqui no canto da tela. Então está aí o comando mover. O comando copiar, está aqui do lado desse, é muito parecido. Você clica, vou fazer uma cópia desse retângulo. Trouxe, selecionei o objeto, especifiquei a partir da onde que eu quero movê-lo, peguei aquele vértice e fiz uma cópia dele, dando um Enter aqui. Ó. Repare, um moveu, o outro copiou, são muito parecidos. Posso usar também um comando chamado rotação, está aqui, ó, ali embaixo. Eu venho, vamos fazer uma rotação sobre esse pentágono aqui. Selecionei esse objeto, dei um Enter, especifiquei um ponto. Repare, eu posso definir um ângulo de rotação. Ó, ou posso clicar com o mouse para ele botar num ângulo qualquer, ou posso escrever, por exemplo, 45 e dar um Enter, ele faz um ângulo de 45 girando. Agora eu queria mostrar para vocês uma coisa muito poderosa dentro do AutoCAD, que é esse que a gente chama de botão tentativa, Snap. Vamos tentar entender esse conceito. Primeiro eu vou clicar aqui, ó, uma palavra chamada OSnap, que vai mostrar todas as travas, tá?
que estão ligadas nesse programa do AutoCAD. Eu posso pegar o objeto, então essas aqui, ó. Posso pegar o objeto pelo ponto terminal, pelo meio do ponto, pelo centro, por extensões. Tem várias travas aqui, geométrico centro, nós, interseção. Eu vou apagar todas elas, porque se você ligar todas, você pode tornar o seu mouse confuso e ele pode, digamos assim, não fazer o que você está querendo pegar o objeto certo. Então, eu vou deixar apenas duas ligadas. Ponto terminal, você pode deixar ligado aí na sua, e o midpoint. Lembre-se, eu digitei OSNAP, né? Na linha de comando. Agora eu vou deixar esse OSNAP desligado aqui, ó. Deixar ele desligado, vou dar um OK. Ele está aqui, a travinha, ele foi desligado agora. Repare, eu vou pegar esse segmento de reta aqui, por exemplo, vou dar um comando mover nele. Eu quero, digamos que eu tenho um olho muito apurado. Aí eu selecionei esse objeto. E agora eu quero utilizar o comando mover, né? Então vamos lá, repetir o comando move, seleciono o objeto que eu quero mover, especifico aqui o ponto, ó, e eu quero levar esse objeto, ó, eu quero colocar exatamente aqui no meu olho, nesse vértice desse retângulo. Tá lá. Será que está certo? Vamos dar um zoom, vamos ver que não está. Vamos clicar de novo aqui, ó. Peguei o meio, vamos repetir o comando mover, com o botão direito do mouse, ele aciona. Cliquei e trouxe para cá. E coloquei agora no canto. Ah, agora deve ter ficado certo. Vamos ampliar? Não está. E eu ia ficar nesse processo até o infinito, porque a capacidade do AutoCAD vai até o milionésimo do milímetro. Então, seria um processo que não teria fim. Então, qual seria a maneira de eu pegar exatamente um objeto, o ponto daquele objeto que eu quero, e colocar exatamente no outro lugar que eu quero? É através das travas do OSNAP, que a gente chama de botão tentativa. Então, olha o que eu vou fazer agora. Vamos dar aqui um comando de zoom, né? Para encolher um pouquinho a tela. Depois eu clico duas vezes com o botão direito, ponho aqui um zoom extend. Tá aí todos os meus elementos. Agora eu vou mover esse objeto agora de novo. Eu vou pegar a extremidade dessa e vou colocar exatamente no vértice do retângulo. Então eu vou ligar o OSNAP aqui. Ou eu clico aqui para ligar a trava, ou eu venho e digito OSNAP. OSNAP ligado. Abriu a janela, eu ligo aqui, ó, o OSNAP on, e pego esses dois pontos. Ele, quando selecionar o ponto pela extremidade, ele vai com um quadradozinho verde. Quando ele pegar pela metade, ele vai colocar um triângulo verde. Olha só o que vai acontecer. OK. Vamos lá no comando mover. Ó, vou selecionar este objeto agora, a reta. Dou um Enter. E qual é o ponto que eu quero? Olha lá o mouse. Colocou um triângulo, perdão, um quadrado verde na extremidade ou um triângulo no meio. Vamos pegar pelo meio do objeto? Então vamos lá. Cliquei, ó. Posso vir aqui até aparecer a extremidade que ele está lá perto, ó, que aparece pelo quadrado verde. Eu não preciso nem me preocupar em botar exatamente em cima. Basta clicar e ele colocou rigorosamente no meio. Se você der um zoom aqui, está aqui, ó. Dá um zoom window para você ter certeza. Clica aqui em cima. Tá aí. Rigorosamente no meio. Posso fazer agora pela extremidade. Vamos dar um zoom extend.
Eu vou pegar agora esse objeto, essa reta, e vou colocar exatamente na ponta da outra reta. Então vamos lá, chamar o comando mover. Está aqui, cliquei no objeto. Selecionei e trouxe para cá. Coloquei exatamente nesse verso. Apareceu o quadradinho verde. Ó. Eu posso dar um zoom tranquilamente aqui na minha tela, que ele vai estar rigorosamente na posição. Então, o Snap é um recurso extremamente poderoso para isso, tá? E permite que eu faça esse tipo de manipulação, fazendo que o seu desenho fique muito preciso. Se eu quiser deletar todos os objetos, um objeto que eu fiz, basta clicar nele e dar um del, apagar o objeto. Existe também um outro comando, que é o comando erase, que é uma borrachinha, um lápis que também tem um lápis borracha, é um iconzinho que fica aqui escondidinho. Basta você clicar no objeto, aceitar, ele pergunta, é esse objeto? Ele ilumina, você dá um outro enter e apaga o objeto. Ok? Agora eu posso fazer isso selecionando todos os objetos de uma vez só. Reparem, eu venho com o mouse aqui, ó, e vou circundando os objetos. Ele selecionou todos de uma vez só. Eu dou um delete. Tá aí meu objeto foi deletado. Se tiver mais um objeto sobrando, você clica, limpamos a nossa tela. A coordenada pode ser tanto absoluta, você entrar com valores x, y e z, terceiro grau, terceira dimensão, polares, uma distância e um ângulo, e relativas, incrementos a partir de um ponto. Vamos traçar aqui um retângulo. Vamos traçar aqui um retângulo. Começando agora. Comando line. Vamos traçar 10 em x, em y. Então aqui, ó, eu vim para cá, tracei 10. Agora venho para baixo, por incremento, eu posso dar 10 aqui, ó. Venho agora, faço um zoom, levanto ali para lá, venho para cá, nessa direção, coloco 10. Ele não está... E agora eu subo, vou até o botão tentativa aqui para dar 0, 0, 0. Então está aqui. Fechei o meu retângulo. Se vocês observarem, vocês reparem o seguinte. Vem com o mouse aqui. Vamos traçar o comando line, por exemplo. Eu venho aqui, eu colocar nesse objeto, ele me dá a coordenada do ponto. 0, 0. Aqui, se eu vier para cá, ele vai me dar a coordenada do ponto. Se eu der um ESC, clicar aqui novamente no comando line, ele vai me dar a coordenada do ponto. Certo? 10, 0 e assim por diante. Então, cada ponto aqui, ele está dando para você a coordenada, basta você chegar com o snap aqui perto, ele vai dar a coordenada. E assim nos 4 pontos. Então, muito bem, nós fizemos aqui um retângulo simples, de 10 por 10. Agora nós estamos na vista de topo. Agora observe o seguinte, ó. Se eu vier aqui no comando View, nós vamos ver o Viewport, certo? Eu estou com uma única janela, mas se eu vier aqui em 3D View, vamos botar aqui 4 janelas do meu desenho. Então, está todas as 4 aqui. Agora, vamos vir aqui no Viewport e vamos clicar nessa janela aqui para selecionar. E eu posso vir aqui, ao invés da vista de topo, colocar a vista isométrica, uma vista 3D. Repare, a coordenada agora aqui está em 3D. Se eu chegar agora nessa vista e colocar ela apenas como uma única vista, eu clico aqui, quando eu clico nela, ela fica azulzinha selecionada, e agora eu coloco ela com uma única vista, comando View, então todas as vistas
que eu tenho aprendido em desenho técnico, né? Uma isométrica voltada para sudoeste, outra para sudeste, outra para nordeste e outra para noroeste, ou as vistas ortogonais que nós estamos começando a ver. Elas são padrões. Agora você pode girar numa perspectiva qualquer. Agora aqui nessa vista 3D eu quero colocar ela como uma única vista. Então eu venho para cá e coloco apenas uma vista. Então está aqui meu desenho agora com uma única vista. Muito bem. Qual é o exercício que eu vou pedir para vocês fazerem? Aquele sólido de coordenadas que está no livro do professor Pratini, que está nas nossas aulas anteriores, que vocês fizeram e entregaram, eu queria que vocês desenhassem aquele mesmo sólido utilizando os comandos de line. Vocês vão, a partir de cada vértice, o botão tentativa, ele vai dando as coordenadas, e vocês vão traçando. Como vocês não podem colocar as letrinhas, que eu não ensinei isso, então vocês vão traçando as faces. Cada vez que vocês têm 4 pontos, vão traçando as faces e vão gerando aquele sólido. Vai ser um exercício muito bom para vocês entenderem como funciona o 3D. Depois vocês podem vir aqui e girar para qualquer direção esse sólido, produzir esse arquivo depois num formato, salvá-lo num formato PDF, que o AutoCAD permite, desenhá-lo e mandar para mim como tarefa, tá bom? Isso vai ser uma maneira de ver se vocês entenderam esses primeiros comandos que nós passamos aqui. Em próximas aulas eu vou explicar mais alguns comandos, que seria a segunda aula, e vou colocar alguns vídeos para vocês também irem entendendo. Lembre-se que não há uma pretensão de ensinar o AutoCAD a vocês, são apenas alguns comandos bem elementares para vocês verem, tá? Ok? Obrigado, até a próxima aula.